Educação à distância, mudando realidades. A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma temporada do Zona de Conexão, uma ação do curso de Pedagogia do Grupo de Pesquisa em Educação à Distância, o GEPED, e em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, edição especial CONAP. Ai, que tudo, porque a gente é chique, né? A gente é muito chique. Então, nesse episódio... Olha, esse episódio, eu estou apaixonada por esse episódio, que é o episódio Eu, Escritora Afro-Amazônica. Vocês já sentiram, né, que o negócio vai balançar as estruturas do Rio Madeira e da ponte. Da ponte, inclusive, que é o título de um dos livros da nossa convidada especial. Mas iniciarei com a minha audiodescrição. Eu sou a professora Anabela Barbosa, sou a parda de cabelos pretos na altura do ombro, tenho olhos pretos, 43 anos, ninguém acredita, mas é verdade. Estou com vestido verde no tom da nossa edição especial, que é a edição Congresso Amazônico de Pedagogia, CONAP. Estou sentada na bancada aqui dos estúdios do campus Porto Velho, Zona Norte, e o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Então, nesse episódio, diversão, está comigo, claro, não poderia ser diferente, a pessoa linda e maravilhosa, Samuel. Olá, olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, a mais uma temporada, e uma temporada mais que especial, juntamente com o Congresso Amazônico de Pedagogia. E a gente está muito feliz porque a gente está preparando bastante episódios aí nessa temporada bem especial e com temáticas maravilhosas. Como a professora Anabela falou, nosso programa ele acaba trazendo aí a licenciatura em pedagogia também, então aí a gente acaba trazendo umas temáticas específicas aí para a formação de professores. Mas antes da gente apresentar a nossa entrevistada de hoje, vou fazer a minha audiodescrição. Sou Samuel Santos, sou professor aqui no IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Sou de estatura mediana, tenho 1,72 m, sou pardo, tenho os cabelos encaracolados, uso óculos, tenho os olhos verdes. Meu sinal para a comunidade surda é este, Samuel. E aí, a gente está muito feliz, porque neste episódio muito especial, como a professora Anabela falou, a gente já traz aí uma pesquisadora, uma escritora, uma professora e uma mulher que tem muitas histórias para compartilhar aqui com a gente. Então, a professora Célia Marques, ela vai estar nos agraciando aqui com este momento. Então, ela é pesquisadora, ela é mestranda do mestrado profissional em educação escolar da Universidade Federal de Rondônia, e ela é escritora, pesquisadora, e ela vai contar um pouquinho mais aqui das vivências dela. Olá, professora, seja muito bem-vinda ao Zona de Conexão. Olá, obrigada pelo convite. Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, de cabelo crespo, curto, encaracolado, tenho 1,60 m e estou com uma blusa preta. E essa minha blusa tem detalhes da cor do arco-íris. Professora, gostaria de agradecer imensamente aqui você vir aqui ao IFRO para comentar um pouquinho de quem é a Célia, de onde surge a Célia escritora, a Célia pesquisadora. E a gente gosta de iniciar os nossos episódios sempre conhecendo um pouquinho os nossos convidados. E aí eu vou pedir para que você fale de onde fala a Célia, quem é a Célia, como que ela chegou a ser professora, autora de vários livros, pesquisadora do mestrado. Então, conte um pouquinho pra gente aí essa sua trajetória. Célia é 99% rondoniense e 1% carioca. Então, minha mãe do Baixo Madeira e meu pai do Rio de Janeiro. Então, com o encontro dos dois, depois vão para o Rio de Janeiro e eu nasço no Rio.
Logo depois venho para Porto Velho e em Porto Velho começo a construção da minha história. Aí vem o magistério, faço o magistério, então me torno professora do magistério. Logo depois pedagogia e começo a escrever, né? Então a escrita veio primeiro, depois vem o mestrado, né? Eu faço mestrado acadêmico profissional escolar. Trabalho como coordenadora pedagógica numa escola do ensino fundamental na Zona Leste, né? Ali na escola Estela de Araújo Compasso. E hoje estou cursando o mestrado profissional de educação escolar, né? Onde estou fazendo uma pesquisa voltada também para a literatura, né? Com o propósito de dar voz e vez à literatura da nossa região. Né? É uma literatura de expressão amazônica, né? E eu sou uma escritora afro-amazônica, amazônida, por questão de ser uma mulher negra e estar na Amazônia, né? Então, e de trazer todo esse nosso contexto, de oportunizar através da literatura, esse contexto de que na Amazônia existem pessoas negras que vivem e que são protagonistas, né? Então, a literatura ela vem surgindo aí. Ai, eu achei fantástico. Eu também eu fiquei já tô encantada. encantado Na hora que eu aqui. vi Afro-Amazônia, eu falei assim, não podemos perder de vista essa pessoa. Essa pessoa tem que estar com a gente. Divulgar toda essa produção, todo esse encantamento. Eu gosto muito das palavras do Rubem Alves, que fala que a gente, né, precisa se encantar. Então, nossa, na hora que eu vi os seus livros, a sua produção, eu falei assim, isso é encantador. Não tem como a gente, né, passar pelo Congresso Amazônico de Pedagogia, que, né, essa edição é o Congresso Amazônico, sem falar, então, de produção amazônica, produção de uma mulher, produção de uma mulher afro, da Amazônia, escrevendo sobre a Amazônia, para a Amazônia, da Amazônia. Então, isso nos torna, assim, faz parte da nossa identidade. E eu fiquei encantada, viu, Célia? Eu fiquei realmente, nós ficamos todos aqui apaixonados pela sua história. Mas aí, olha só, a gente tem algumas perguntinhas aqui, né? Sim. O Samuel já deu umas indicadas aí do chamado, né? Esse chamado, então, a literatura veio antes mesmo praticamente das formações, então. Sim. Conta um pouquinho mais. Eu sempre falo que a gente precisa valorizar muito a escrita das crianças, né? A escrita, o desenho, e hoje quando eu vou à escola, eu mostro muito isso através do livro, mostrando toda a organização do livro e a importância do desenho, a importância daquela pintura que se torna um desenho gráfico, né? E a valorização do que aquela criança escreve tem muita importância. Os pais precisam ter essa atenção. Então, eu começo a escrever muito nova, porém, profissionalmente, já adulta. Porque é aquela questão da autoafirmação enquanto escritor, né? Então, essa afirmação mesmo surgiu há 5 anos. Então, igual Pouco Jornada tempo. do Herói mesmo. Você teve o seu chamado, aí você ficou ali resistente, você negou, né? Aí não teve jeito, a escritora, a poetisa nasceu. É porque inicia com as poesias, né? Então, inspiração, descendo Baixo Madeira, a gente tem muita inspiração com esse rio, né, com as pessoas, o diálogo com as pessoas. Então, assim, aí eu comecei a escrevi o livro Norte Poético, que é um livro de poesia, onde eu vou falar, então, Norte Poético, aí eu vou falar beira, ribeira, ribanceira, beiradagem faceira, brincadeira ligeira, encantando os brincantes, numa floresta exuberante, às margens do Rio Madeira. E aí eu trago essas poesias, né, falando da região e também dentro do próprio livro Norte Poético, eu venho tratar, através de poesia, a questão do reconhecimento enquanto criança negra, de se perceber belo, de ver a beleza no seu cabelo, na sua boca, no seu jeito de ser, através da poesia também tem no livro Norte Poético.
No livro Sabores Poéticos, é um livro que vai falar de peixe. É o segundo, né? é o segundo título. Isso, segundo livro. Aí ele vai falar de peixe, né? Pirarucu, tambaqui. Então vem a poesia, né? Mostrando, apresentando, na verdade, a nossa culinária, né? Sem pretensão da culinária. É poesia, de a gente sentir a poesia em todos os ambientes, né? E no que nós comemos também. Então, há esse livro, né, essa oportunidade, porque eu sempre compartilho as poesias com as crianças. E elas aprovam, no momento que aprovam, eu falo, então tá tudo certo. E depois dos livros de poesia, tem um livro Sonhos também, de poesia e conto, onde eu vou narrar um conto falando sobre uma criança com dificuldade na aprendizagem, que é o Abimael, no livro Sonhos. E o livro Sonhos é um livro que eu falo, é muito para aluno, para professor, porque vai falar de poesia do sino, do professor, do diretor, da escola, do recreio. Então, só uma síntese para falar assim, de todo o sentimento. É um contexto educativo, né? O livro. Então, eu falo de todo sentimento que nós possuímos, porque aconteceu no período da pandemia, né? Então, a saudade da escola, de ver as crianças correndo no recreio, né? Aquele barulho, mas um barulho de alegria, de vida. De vida. Né? De vida na escola. Então, é assim o livro Sonhos. E depois vem a literatura infantil, né? Infanto-juvenil, que é o Heitor, o Curumim. Ai, lindo! Né? Eu vou falando, gente. Então, vai falando mesmo. Esse é o seu momento. A literatura, o livro Heitor, o Curumim, é um livro que surge do pedido de uma criança, né? Então, ele foi à minha sala e pediu, tia, escreve um livro para mim. Aí eu que falei... pedido bonito, né, Samuel? Mas na hora dá um frio na barriga. Mas aí vem a questão da pesquisa, né? Mas peraí. Mas como assim chegou pra você e pediu? Nossa, que liberdade, Eu né, já tô aqui querendo. Eu também vou querer um livro, posso porque pedir? na prateleira da mãe dele havia vários livros meus. Então ele falou, mãe, a tia Célia é escritora? Aí, sim. Aí ele foi à minha sala e pediu Ai, que que eu lindo. escrevesse um livro para ele. Eu falei que era encantador, gente. Então, no momento da construção da história, o momento foi o pedido, né? Uma criança pedir para você escrever, assim. E aí eu fui fazer a pesquisa, descobri quem era a criança, o que estava acontecendo com ela, o contexto escolar, quais eram as circunstâncias que ela estava vivendo, né? E o Heitor, é o Heitor mesmo, eu falei, o livro é para ele sabe disso. O Heitor, ele surge de falar que uma criança com baixa visão, ela pode ter um olhar especial, um olhar com leveza, né? E ele ele tem baixa visão, mas através da história, ele tem uma visão que ele consegue perceber o mundo com leveza, né? E ele tem uma bicicleta que se torna voadora, né? Então, contando a história, porque ele tinha bicicleta, caiu. Mas dá só um pouquinho de spoiler. Então é pra eu parar, tudo bem. Então, vocês vão ficar à vontade de conhecer um pouco mais o livro Heitor Curumim. Professora, assim, fantástico ouvir aí suas trajetórias trazendo. Ela falou da culinária, poesia. Para mim, o ato de cozinhar é um ato poético mesmo, porque a gente vai trazendo vários ingredientes e a nossa culinária é tão rica e muitas vezes ela passa despercebido por nós mesmos. Da região, e isso é muito, muito legal. E eu queria que tu comentasse, assim, já ficou claro aí as suas inspirações, inclusive o Heitor é uma delas, né, que ele provocou essa inspiração, mas você falou que houve essa transição. Eu era já escrevia, mas profissionalmente, há 5 anos eu me tornei uma escritora. E fala um pouquinho desse processo aí, das inspirações que você tem desde o início da sua vida, até nesse processo de você entender realmente, eu sou uma autora. Porque muitas vezes, quem está nos ouvindo, escreve bastante também, mas ainda não encontrou aí esse momento de ligar, a fazer essa conexão. Nossa, realmente o que eu escrevo, ele é encantador. Conte pra gente um pouquinho aí. Esse encantamento a partir da leitura para o outro que está lendo, né? Sim. Então, tudo é muito novo. Porém, é a questão
falo assim, a gente precisa acreditar mais no nosso potencial, né? Então, se eu escrevo, está guardadinho, com certeza você que está aí escreve e guarda, né? Então, tem pessoas que escrevem e guardam e não gosta de mostrar. Então, não tem como saber a reação do outro. Precisa se lançar, se projetar, né? Então, eu comecei a me projetar na escrita, né? A buscar editoras, a buscar como eu poderia publicar o livro, como era possível, porque esse mundo ele fica um pouco distante. Nós sabemos a questão da literatura, ela fica muito no acadêmico, né? Então, é muito valorizado, né? Uma valorização muito grande, a gente sabe, mas você também pode escrever sobre suas vivências, sobre os seus sentimentos, né? Sua realidade. A gente fala sempre da Conceição Evaristo, tem como referência ela por falar sobre escrevivência, né? Lindo, inclusive, né? Então, Esse título, sim. que é uma das obras dela. Isso. Então, o que eu trago, o que venho trazer nessas escritas são vivências, são memórias afetivas, né? Então, tem muito isso na minha escrita, muita memória afetiva para a construção. As inspirações, elas são diversas, aí depende, né? Então, dependendo do livro, eu posso contar algo Você sobre a pode ter um inspiração. Heitor, né? Que é uma o- inspiração. Isso, do Heitor eu já falei qual foi a inspiração para a construção, né? Mas hoje eu, além de escritora, também hoje me torno pesquisadora, né? Que já vem a fazer essa pesquisa sobre essa literatura regional, e essa literatura regional de expressão amazônica, a importância dela de estar, né, nas escolas. Que né? é tema da sua pesquisa de Que é mestrado. Isso, que é o tema da minha pesquisa de mestrado, da minha dissertação, que está caminhando, né? Teremos Não novidades. Não posso falar muito. Esse não pode dar né? spoiler. Não posso dar spoiler, mas está tudo conectado com uma literatura, né, de expressão amazônica. É uma literatura que a gente busca dar voz e que tem um poder e um potencial muito grande, né? E uma riqueza. Uma riqueza de você trazer o povo ribeirinho, os beiradeiros, né? Eu ia até fazer uma brincadeira, bela beiradeira, mas eu acho que eu não tô nesse nível ainda. Quem sabe aí ela vai, Olha, vai, quem ter, sabe a vai se inspiração, inspirar. hein? Com Olha, já tem certeza. o título do livro, hein, Célia? Bela beiradeira. Bela beiradeira, olha, já que é um livro. Mas, então são todas essas inspirações, e aí parte a construção agora, eu estou mais para uma construção acadêmica, mas ao mesmo tempo o acadêmico e a escrita, Acaba né? A autora fortalecendo, Célia né? Marques está produzindo e está organizando, né, livros também. Então, a produção, a construção está sendo bastante, está sendo... Eu acho legal essa. Você falou de dar vida. E aí eu lembro das palavras da minha orientadora da graduação. Ela falava: Olha, Samuel, quando a gente busca, quando a gente pesquisa e a gente escreve e guarda só para um trabalho acadêmico, não tem vida. Mas quando você publica, você publiciza essa escrita, acaba inspirando outras pessoas, Sim. encorajando outras pessoas, desenhando caminhos para que outras pessoas possam seguir. E isso, encontrar escritores da região amazônica escrevendo para pessoas da região amazônica, não somente para pessoas da região amazônica, mas para o mundo mais pro inteiro. Isso é fantástico, porque acaba dando vida a uma realidade que a gente já está no nosso dia a dia, no nosso contexto. Isso é muito legal e isso é inspirador, né? O que me apaixona nisso é que a vida, ela se constrói à medida que cada um lê. São várias vidas, aí eu já vou fazer o merchan, são várias vidas conectadas. E o Edgar Morin vai falar disso. Na hora que você comenta, Célia, que tem a Célia escritora, tem a Célia pesquisadora, o Morin vai falar que nós somos seres complexos. Nós somos vários seres, e não dissociamos. Então, a gente está... Ao mesmo tempo que a sua escrevivência, aí aproveitando, ela te torna pesquisadora, você pesquisadora se torna
poetiza nas suas obras, né, de vivência. Então, é um complexo cada vez mais enriquecedor, que, acredito, e aí você me responda, de algum modo a academia também vai subsidiar esse processo de reflexão, de ação, né? Esse processo dialógico que a gente encontra lá no Paulinho, né, gente? Que vocês sabem que o Paulinho é nosso best aqui. Isso é best mesmo, assim, todo dia a gente conversa com ele, né? Abre o livro lá. Mas, assim, antes de você responder, eu vou aqui comentar com o pessoal que está nos assistindo, que tem perguntinha, e você pode participar via chat aqui no nosso canal. Então, manda a pergunta para aí, a gente vai responder. Se não conseguimos responder no tempo aqui que a gente tem, a gente vai encaminhar para a Célia ou para o professor Samuel, e depois a gente responde aí no chat também. Depois que o episódio finalizar, a gente vai continuar aí mais um pouquinho. E aí, Pessoal, aproveitando já que tá chamando o pessoal para mandar as observações aqui, a gente vai deixar o link também que você pode fazer a sua inscrição para que você receba a certificação também de participação no episódio. Então vai ter o link lá que aí você pode fazer essa inscrição. Aproveitem. É uma edição especial, a nossa 4ª temporada, junto com o Congresso Amazônico de Pedagogia. Então é importante a gente... E essa temática tá fantástica, né? Para nossa realidade, para o nosso congresso. Aí, Célia, tem perguntinha aqui, ó. Então, a perguntinha aqui, pra gente continuar, ó, nenhuma jornada é fácil. Quais foram os vilões que você enfrentou? Seja aí falta de recurso, preconceitos, ou aquela dúvida interna que você meio que já comentou, né? Será que eu sou escritora? Isso estava no meu coração, né? Era um chamado já da Célia Beiradeira. Será que eu consigo? Que foram esses enfrentamentos? Esse reconhecimento, primeiro, do seu potencial. É né? Eu posso. Eu posso, eu consigo. E projetar minha vida para isso. Porque a gente não pode só desejar, né? Então, a gente tem sonhos, objetivos, mas tem que colocar a vida em movimento o tempo inteiro para a gente concretizar os objetivos, né? Então, é acreditar mesmo no seu potencial. Porque a gente gosta de se sabotar, né? Então, precisamos ter cuidado com isso. Às vezes, o maior vilão somos nós mesmos, né? Isso. Precisamos vencer a si próprio. E logo depois, o financiamento também é algo... Eu falo assim, eutrocínio. A gente se patrocina, né? Então, eu inicio patrocinando essa escrita, né? Buscando editoras. Mas só que essa editora... Você se colocou em busca. Eu me coloquei em busca. Não foi assim, olha, deixa eu ver se tem alguma Célia por aqui publicando, não, né? Você, eu, Célia... Então, assim, de conseguir uma editora... eu não sabia os caminhos, né? Geralmente as pessoas não conversam sobre essa questão de produção, de como você vai iniciar. A gente acha muito difícil primeiros ainda, passos. Né? Isso. Então ainda fica muito fora da realidade, né? Então produzir um livro hoje custa caro? Custa, né? Mas também é um investimento. Então, eu me investi no meu potencial e hoje eu estou numa editora que reconhece esse potencial, uma editora regional, né, que é a Temática Editoras e Cursos, né, que está ali potencializando todos os escritores da região. Né? Letras Amazônicas, então, inclusive, né? Isso, Letras Amazônicas é a loja, né? É a loja. Uma loja. E a editora é a Temática. Temática Editoras e Cursos. Que a gente tem, inclusive, 2 títulos aqui à mesa do nosso podcast. E na tela, a gente tem os 3 títulos, né? Sendo que um deles é da Frutificando. Isso, era da Frutificando. Hoje vai sair a segunda edição. Pela editora Temática. A gente tem aí Antes e Depois da Ponte, que a gente vai ter poeminha aí depois no final. Cheiro de Rio e Gosto de Caju, que é da Temática. A loja é Letras Amazônica. Bora Lá Curiá, também da Temática. E o Heitor, que a Célia já comentou aqui pra gente, o Curumim. O Curumim, que era da Frutificando na primeira edição e agora na segunda edição vai vir também pela Temática. Isso. Então, o livro Antes e Depois da Ponte é um livro maravilhoso, é a realização de um sonho, né? Foi feito pela Lei Complementar Paulo Gustavo, Lei
195 de 2022, 003 2023. Então, Nossa, eu ia lembrar, mas tá bom. eu sempre esqueço, né? Mas, então, teve esse financiamento, né, pela Lei Paulo Gustavo. E se eu errei, depois a gente coloca aí na descrição direitinho. Na descrição Tá? fica aí. É importante isso. E realização de um projeto na escola Ermelino Brasil, né? Lá do outro lado do Rio, né? Onde nós podemos organizar com as crianças falando sobre poesia e narrativas. Só para situar, a ponte aqui, né, tema, para quem está assistindo a gente que não é de Porto Velho, não é de Rondônia, não é da Amazônia, a ponte que faz referência aqui no título é a ponte que liga, né, atravessa o Rio Madeira, Isso. que é o principal rio aqui da nossa capital, Porto Velho. A gente atravessa para ir em sentido Manaus, o Humaitá, né? Então, essa ponte que cruza o Rio Madeira, um dos afluentes, né, da Amazônia e do Rio Amazonas. E aí, com essas crianças, a gente estimulou eles a estarem prestando atenção no meio em que eles vivem. Foi num período de muita fumaça, né? Então, foi há 1 ano atrás que nossa cidade estava encoberta de fumaça. Então, quando eles vão falar sobre a queimada, sobre essa poluição, né, sobre esse meio, então eles estão vivendo aquilo ali, como eles estão sentindo, tá? Então, isso está retratado aí no livro, imortalizado, né, através de desenhos deles, através da construção da escrita de poesia e narrativa. E do outro lado da ponte é o Colégio Marcos de Barros Freire, né, que fica lá no Ronaldo Aragão, né, aqui em Porto Velho, Rondônia. E lá as crianças conseguiram perceber, estimulado também pelo artista Eliseu Braga, né? Maravilhoso. Então, foi feito oficinas com essas crianças. E essas oficinas, eles conseguiram perceber o cajueiro da escola. Sabe? Inclusive, ele tem um trabalho artesanal maravilhoso, Fantástico, né? De produção do fantástico. livro, que eu também estou encantada. Livros artesanais. Livros artesanais. E aí as crianças conseguiram construir essa narrativa e também, né, o nome do livro tem essa inspiração, a capa do livro também tem inspiração, a contracapa já é inspiração do desenho de uma criança da escola, né? O livro todinho foi organizado por Célia Marques e a Eva da Silva Alves, né? Mas as crianças fizeram um trabalho maravilhoso. As ilustrações são. As ilustrações são delas. Poesias. Aí tem uma poesia minha, tem da Eva, tem da professora Ângela Arendi também, né? Do professor Erivaldo, né? Que é da escola Marcos Freire. Então, os professores também contribuíram para a construção desse livro. Isso é fantástico, professora, porque eu só tô aqui, a minha imaginação tá rodando e pensando o tanto de vidas que você já impactou e já inspirou com as suas produções. Na vida dessas crianças, com certeza, foi um marco, assim, de que você inspirando elas mesmo, mostrando que elas podem fazer parte de uma obra, e isso é muito, muito legal, isso é muito importante a gente enxergar nas suas obras a história da região amazônica, daqui de Porto Velho, da nossa região, mas trazendo assim de uma questão fantástica e inspirando outras pessoas, desde crianças ou por onde passa, porque aqui com certeza já está inspirando a gente e muitas outras pessoas que estão nos assistindo. Eu fico pensando a pessoinha aqui, né, da criança que escreveu e vê a poesia dela e o desenho dela meu desenho aqui. Tá lá no Nossa, livro. gente, eu acho que é uma emoção. Foi muito emocionante e os pais estiveram presentes no lançamento do livro. Nós fizemos o lançamento do livro na escola, em cada escola, né? Então, os pais participaram, deram depoimento. Então, assim, foi um momento só choro. Eu falei choro porque essa oportunidade de troca, de a gente estar devolvendo sempre para a comunidade, sabe? Eu sou da comunidade. Uma ação da universidade, né? Que é uma ação da academia. Eu percebo como uma conexão. Olha, de novo, essa palavra. Esse programa tem esse nome porque é isso mesmo. Nós uma falamos, conexão, né? são rizomas.
São rizomas, várias conexões para que isso aconteça. E sabe? assim, né, Então- eu ligar por meio de uma publicação que imortaliza, como o Samuel comentou aqui, vidas, realidades, contextos, emoções, vivências, projeções. Isso é incrível. Parabéns, sério. E parabéns, porque por meio das tuas obras, das tuas pesquisas, isso torna um ato político também, porque você acaba inspirando com que as pessoas vejam na nossa região inspirações, pessoas a se inspirar, com certeza lá, os seus alunos lá da escola que você trabalha, ou por onde passou os seus projetos, isso se tornou um ato político de, além de criar, você incentivar, você buscar e fazer a diferença por onde está passando. Gostaria de ir aqui em nome de, com certeza, que ela já está influenciando a gente aqui, a todos nós que estamos participando dessa Politicamente conversa. falando, ela já me influenciou. Sim. E aí, falando um pouquinho aí, depois de tantas, você já contou um pouquinho de como chegou no processo de conhecer uma editora, de publicar os livros, e aí é importante destacar para quem está nos ouvindo que é um caminho possível. Porque às vezes a gente pensa assim, não, é tão distante, que a gente acaba não se encorajando. Mas histórias como a sua nos encoraja a levar adiante ideias com projetos, seja envolvendo as crianças, envolvendo os adultos, deixando aí os escritores que habitam na gente aflorarem no nosso dia a dia, né? Então, tem leis de incentivos, precisa procurar, precisa buscar na sua cidade, na sua região, né? Então, você pode fazer projetos para poder você construir histórias, né? Livros, né? Então, você precisa procurar, mas tem um projeto da Lei Paulo Gustavo, né? Então, procurem, que vocês vão encontrar e vão ter esses incentivos à escrita de uma literatura. Editoras e editais de Tem financiamento. Isso, editoras e editais de financiamento, tá? Olha, pessoal, mas por mim a gente ficava aí horas e horas Não, eu não conversando, quero- mas não o quero tempo parar, não quero voa. parar. O tempo voa e infelizmente a gente já tem que encaminhar aí pra finalizar. Finalizar não. Desse episódio vai ser assim, mas despertou muitas outras conversas, outros diálogos que com certeza nós vamos ter. Já gostaria de agradecer a sua participação, ter dedicado um tempo de vir aqui conversar com a gente, apresentar aí. Fiquei sabendo que talvez aí vai ter uma declamação de poema ou algo assim para você nos inspirar mais ainda, mas eu já gostaria que você trouxesse aí vivências suas, na sua fala já ficou claro, mas o que te motiva a prosseguir, a continuar no trabalho como escritora e foi aprofundando aí como pesquisadora também, como professora, como mulher inspiradora que você é. Compartilhe aí com a gente só pra gente fechar essa nossa conversa, esse seu esperançar aí de um futuro. A minha escrita, ela tá entrelaçando, tá criando diversas conexões. E essa conexão com a Universidade Federal, né? De você escrever, ver a importância dessa literatura regional de expressão amazônica. Que é um ato né, político, que como é- dizia Paulo Freire. Isso, que é um ato político. Então, está tudo conectado. Enquanto professora, está incentivando cada vez mais os alunos. E mulher negra, está escrevendo e está mostrando, através da literatura, né, o nosso protagonismo. Né? As crianças poderem se ver numa capa de um livro. Né? Então, de você estar apresentando as diversas possibilidades. Isso é tão metodologia ativa, né? Só para a gente fazer aí nos termos que às vezes a gente ouve ao redor né? Agora discutindo o Congresso Amazônico de Pedagogia, né? Que esses termos perfazem aí as discussões, as reflexões. Então, metodologia ativa, nossa temática, né, do Congresso é inclusive inovação, inclusão e qualidade de ensino. Então, olha, na sua obra tem um Heitor ali, né, que já fala de inclusão, inovação, que é publicar, pode não parecer, mas publicar ainda hoje é difícil. É romper o limite. É romper limites, é romper fronteiras. Isso.
se tornar visível, se tornar audível, gritar mesmo, né? Gritar para todos que a Amazônia, ela Está aqui Está tem uma aqui. potência muito grande de literatura, de escrita, que a nossa região é muito rica, né? Então, através da literatura, a gente apresenta isso, essa força. E seu último título é Bora Lá Curiá, né? Então, bora lá curiar? Bora lá curiar. Já fala o nome, né? Curiar, é curioso, sabe? Uma criança, ela é muito curiosa. E a curiosidade causa espanto. E após causar o espanto, causa o conhecimento. Não é isso? Eu não conhecia o termo curiá, né? Eu sempre falava curiose-se. Aí, na hora que eu vi curiá, eu falei assim, nossa, é mais criativo ainda. Bora lá curiar. Primeiro surge uma poesia, né? No livro Norte Poético. Norte Poético. Aí surge a poesia. Como eu percebi que todo mundo gostava, eu falei, preciso transformar num livro. Aí depois, vamos transformar numa narrativa. Eu saio da poesia para a narrativa, no Heitor e no Bora Lá. Aí surge o Bora Lá como narrativa, contando a história de duas meninas, menina de Trança e Tucumã. Então, são memórias afetivas que elas vivem no sítio da tia Jurema e que remetem elas sempre àquele momento, sabe? Então, De despertar. são memórias afetivas delas, que elas vivem ali brincando, livre, pulando no rio. Então, vivendo toda aquela liberdade da infância, aquela brincadeira, né? Trazendo expressões da região. Toda minha escrita traz a expressão da região, né? Vai trazer o corrimboque ou bilboquê, né? Vai trazer a brincadeira, vai trazer além do rio, né? Os pássaros também da região. Então, trazer as expressões, né? E trazer o ambiente também regional. Vai ter poesia? Ai, tá todo mundo esperando, né? Claro. Eu separei uma poesia do livro Sabores Poéticos, só para vocês ficarem com gosto. Então, não é uma receita, não leve a pé da letra, é poesia. Eu tenho licença poética. A gente usa sempre isso. Né? Pirarucu do Madeira. Ah, não é brincadeira, pirarucu do Madeira na palha da bananeira. Vamos escaldar, vamos ver como vai ficar? Tem pimenta do reino, tem especiarias, tem azeite no tempero, tem salsinha todo dia, tem o cheiro ao cozinhar no fogão com alegria, desfiando e temperando, colocando em tabuleiro, preparando a farofa que fará parte do ensejo. Tem também banana frita. Imagina que delícia! Que delícia, Uau. imagina! Aí, Fiquei Samuel, imaginando. atendido os seus pedidos, terminou com Sim. coisinha, né? Já com queria magia. fazer um pirarucu. Comeu pirarucu, né? Então, de a gente perceber a poesia na culinária, na sutileza, na beleza dos pratos, né? Nessa construção. Então, é isso. Tem música também, se tiver tempo. Olha, vou agradecer aqui. Essa é a nossa 4ª temporada do Zona de Conexão. A gente tem entrevistado vários pesquisadores e uma temporada muito especial pra gente, junto com o nosso primeiro Congresso Amazônico de Pedagogia e trazendo várias temáticas, e isso é muito importante. Gostaria de agradecer a sua participação, agradecer a professora Anabela, agradecer todos que nos assistiram, que interagiram. Ainda dá tempo de mandar, pegar o contato aqui da professora Célia na descrição e mandar sugestões de próximos episódios pra gente também. É muito importante. Gostaria de agradecer por esse momento. É sempre especial a Zona de Conexão, a gente sempre está muito feliz aqui. Já vou aproveitar e já vou me despedindo de vocês, mas falando que até a próxima conexão, para que a gente possa conectar pessoas, pesquisas, autores, pesquisadores da nossa região e de todo o país para o mundo. Isso é muito importante. Gostaria de agradecer cada um que dedicou seu tempo aqui para estar com a gente e agradecer pessoa, professora Célia, e dizer que aguardo vocês nos próximos episódios da nossa temporada. Célia, suas considerações finais para a gente usar termos acadêmicos, científicos, meteorológicos? Ai, agradeço sinceramente a todos por essa oportunidade. Então, tratar de literatura de expressão amazônica, uma literatura que tenha voz e vez
é a nossa. Então, é uma oportunidade muito grande, tá? Então, obrigada. Célia, foi uma alegria receber você aqui. Sinceramente, como eu falei desde o início, estou encantada pela sua história, pelas suas vivências e pelas suas inspirações. Me considero uma pessoa inspirada em você já, né? Pela ser professora, pesquisadora, autora, poetisa. Gente, o negócio vai igual Leonardo da Vinci, né? O negócio vai longe. Samuel, não tenho nem palavras, né? Minha parceria com você, a sua companhia, transforma a minha vida, pessoa. Oh, é recíproco, pessoa. E a gente gostaria de agradecer e parabenizar a Temática Editora, né, através da Letras Amazônicas, pela coragem em se tornar um instrumento de conhecimento e levar essas publicações, acreditar na produção regional, acreditar na identidade amazônica, em todo o potencial, como você falou, Célia, que nós temos, e tornar isso eterno. Tornar isso eterno, porque a partir do momento que ele é materializado num livro, ele fica eterno para essas vidas e para as vidas que virão. Então, e se você não pegar e assistir esse episódio e curtir e compartilhar pra gente tirar do ar, 1, 2, tô brincando, gente. Não, vai lá, dá um monte de like, curte, compartilha, manda para todas as redes sociais que vocês tiverem, por favor. Bom, último convite para o CONAP, assista, vai ter ainda, as palestras estarão disponíveis no nosso canal, aqui no canal do IFRO, né, no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais, em todas as mídias, acompanhe. E, é claro, essa é uma das conexões que nós fizemos aqui. Seja sempre convidada a fazer parte dessa história, a gente fica muito feliz que você esteja conosco. E, como o Samuel falou, é uma conexão de vidas, de pensamentos, de ideias, de sentimentos e emoções. Então, em nome do Grupo de Pesquisa em Educação à Distância, o GEPED, a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, o curso de Pedagogia, Licenciatura em Pedagogia e o campus Porto Velho, Zona Norte, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que muda realidades. Esse foi o episódio 2. Nossa, quase que não sai. O episódio 2, eu, escritora afro-amazônica. Então, até a próxima. Bonanças! Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Educação à distância, mudando realidades.